Pessoal, a gente vai começar mais uma aula, na verdade a última aula dessa revista. A gente vai encerrar hoje esse estudo que a gente fez sobre o livro do Ab Bruce, que é o Treinamento dos 12, um livro que particularmente eu aprendi bastante com ele. A gente estudou desde a escolha dos discípulos, e aqui, como a gente vai estudar hoje, até a parte final do ministério de Jesus enquanto homem, né? Enquanto Jesus veio encarnado aqui na Terra. E é um livro que é uma revista, né? O livro, indiretamente, que particularmente eu aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido conosco, tanto com a professora Denise, professor Pastor Elias e comigo, nesse desafio que a gente enfrentou de passar esse conteúdo para vocês durante esse ano. A gente tem algumas aulas gravadas em áudio. A partir do momento que a gente começou a gravar em casa por conta da pandemia, a gente tem áudio e vídeo, né? A gente tem esses vídeos, algumas aulas já no YouTube, algumas no Facebook também. Mas para você que não está com a gente desde janeiro, fevereiro, estudando essa revista, esse livro, recomendo a você pedir para a gente, ou tem lá no grupo de informes da igreja a revista completa, tem um PDF lá com todas as 12 lições. E eu recomendo a leitura, muito legal, foi muito proveitoso e agregador para nível de conhecimento, nível de devocional, nível de conhecimento de Deus, que esse era o objetivo principal da gente, aprender com os discípulos aquilo que eles aprenderam com o mestre enquanto ele estava aqui na Terra. Hoje a gente vai estudar a última lição, a lição número 12, que é a lição que a gente vai relembrar a oração intercessora. Alguns teólogos, alguns estudiosos chamam também de a oração sacerdotal, e eu acho que é consensual entre os cristãos, os que acreditam na palavra de Deus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é a oração mais completa, bonita e magnífica da Bíblia. Jesus aqui, logo depois de avisar para os seus discípulos que ele precisava morrer, que ele morreria, ele deu uma aula para os discípulos sobre o Espírito Santo que viria, sobre Deus Pai. Primeiro ele fala, no capítulo anterior desse que a gente vai ler, o texto base de hoje é João 17, ali em João 16, Jesus fala do Pai para os discípulos. E aqui, nessa oração, em João 17, Deus, Filho, o Filho de Deus, fala para o Pai 3 coisas. São 3 petições de Jesus, 3 coisas que ele conversa com o Pai. A primeira sobre ele, enquanto filho, o filho que esvaziou-se a si mesmo, o filho que deixou a sua glória, sendo novamente glorificado, retornando para aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele ora pelos seus discípulos e, por último, ora pela sua igreja futura, que somos nós. Então, a lição de hoje é sobre João, capítulo 17, sobre a oração sacerdotal, a oração intercessora de Jesus, uma das mais belas orações, se não a mais bela oração da Bíblia e que nos ensina muito. Eu já peço desculpas a vocês que eu vou ler o capítulo inteiro, não tem como não ler João 17 inteiro. Eu vou colocar também aqui do meu lado o texto para quem quiser acompanhar. Eu vou colocar na versão NVI, que é a que a gente usa na revista, tá bom? Diz assim, João capítulo 17, a partir do versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim eles. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste.
eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tireis do mundo, mas para que os protejas do maligno. Algumas versões trazem mal, mas aqui a melhor tradução realmente é o maligno, o diabo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Percebam que aqui no versículo 20, ele nos inclui nos pedidos e orações que ele também fez para os discípulos dele, para os 11, ali já sem Judas. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles eu esteja. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, abençoa essa aula, que eu consiga passar para os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor colocou no coração do Abbe Bruce, lá quando ele escreveu o livro. Abençoa essa aula, que seja para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a gente acabou de ler aqui a oração mais magnífica que tem na Bíblia, uma oração do Deus Filho para o Deus Pai. É algo completamente magnífico e fora daquilo que os discípulos estavam acostumados ali. E a gente vê que o grau de intimidade do filho com o pai é algo muito acima do que aquilo que a gente pode tentar chegar à conclusão ou pensar. Então, antes de tudo, a gente já falou aqui que antes dessa oração, Jesus estava falando do Pai para os discípulos, do Espírito Santo. Jesus estava falando que precisava se entregar à morte, para que fosse cumpridas as profecias, tá? E esse é o contexto em que Jesus começa a fazer essa oração. E um detalhe importante que está lá no livro, Jesus não aqui faz uma oração silenciosa, né? Jesus não guarda para si essa oração. Jesus faz em alto bom som, para que todos os 11 que estavam ali ouvissem sobre esse relacionamento e o quanto que ele se preocupava com o futuro da igreja. Jesus coloca algumas coisas para o Pai, e a primeira das coisas que a gente vai estudar é a primeira oração dele, que é do verso 1 ao verso 5, em que ele fala dele mesmo, que o próprio Jesus fala para o Deus Pai que era a hora. A gente vê algumas vezes os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época, os estudiosos, eles querendo abordar a Jesus e colocar ele em contradição, ou com a lei mosaica, ou com aquilo que ele pregava.
E diversas vezes eles tentaram prender Jesus, e não era a hora. Alguns pedidos dos discípulos foram feitos, e Jesus negou, falando que não era a hora. E aqui, Jesus fala que essa é a hora, era o momento exato. Como o Abi Bruce colocou, Jesus não fez nada para apressar essa hora. Jesus não tentou postergar essa hora, não tentou apressar. Essa era a exata hora. Era necessário que isso acontecesse exatamente nesse momento. E Jesus sabia. Aqui há uma breve comparação com o Tetelestai, ou Tetelestai. Eu não sei bem a pronúncia correta, mas quando Jesus está na cruz e fala está consumado. Aqui é como se fosse algo parecido, é como se Jesus tivesse falado assim, essa é a hora, tudo que eu fiz e deveria ter feito para glorificar o Deus Pai, e Jesus aqui estava falando diretamente para o Pai, tudo que eu fiz aqui para te glorificar já está feito. Essa é a hora de eu começar a reaver a minha glória. Essa é a hora do Filho voltar a ser glorificado como era antes da fundação do mundo. Tudo aquilo que Jesus deixou para trás, e aquilo que a gente comentou há 2 aulas atrás, sobre o quanto que Jesus se entregou por nós, não se deteve só aos sofrimentos carnais, né, que veio com a Via Crucis e com a crucificação. Mas Jesus abandonou a sua glória nos céus para nos salvar, para nos resgatar. Então, tudo aquilo que Jesus deixou para trás, que era a sua glória, o seu reinado nos céus, que ele trouxe para a gente aqui, essa era a hora dele começar a reaver a sua glória, e ele clama ao Pai para que o Pai o glorifique, assim como ele já tinha glorificado o Pai aqui na terra e obedecido a tudo o que deveria obedecer. É importante também aqui a gente perceber que Jesus não fala do sofrimento. Jesus não lembra aqui do sofrimento, como ele lembrou algumas horas ali depois no Getsemane, né? Jesus aqui só está se preocupando em voltar a ser glorificado. Jesus só está se preocupando aqui em falar com o Pai dele, orar pelos discípulos, como nós vamos ver daqui a pouco, e por nós. Essa era a preocupação de Jesus nesse momento. Ele não sequer citou o sofrimento. Aqui no verso 3, a gente tem uma grande lição, e a gente aprende o que é a vida eterna. No verso 3, Jesus não fala assim, como a gente pensa, a vida eterna é um tempo que nunca vai acabar. A vida eterna é algo que se detém ao tempo, né? A eternidade, assim, que não vai acabar. E o que Jesus ensina para a gente não é bem assim. Jesus fala que essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus sempre trazendo uns conceitos diferentes dos nossos, né? Se a gente, com certeza, fosse tentar definir o que é vida eterna, a gente ia ficar falando o tempo todo de tempo. Mas, para Jesus, a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro, a Yahvé, e a Jesus Cristo, a quem o Pai Yahvé enviou. Essa é a vida eterna, e é isso que a gente vai ficar fazendo eternamente no céu. Conhecendo ao único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo. É isso que a gente vai fazer no céu. A gente não precisa se preocupar muito como vai ser lá, porque ninguém sabe. Tem muitas teorias boas, muitas teorias ruins sobre o que vai ser feito no céu, mas a certeza que a gente tem que essa é a vida eterna, que a gente vai continuar a conhecer Deus Pai e ao Deus Filho. E encerrando essa primeira oração, no versículo 5, Jesus fala para Deus Pai que ele precisa voltar a ser glorificado, e é interessante que Jesus aqui fala como se já não estivesse no mundo, e um pouquinho mais à frente Jesus confirma que ele já está falando como se ele estivesse com Deus Pai do lado dele conversando, falando, essa é a hora de ser glorificado, chegou o momento e eu não estou mais no mundo, eu já não estou mais no mundo. E a gente aprende aqui com Jesus um conceito muito importante, talvez o conceito mais importante do cristianismo, e é o que nos diferencia de todas as outras religiões que citam Jesus. Outras religiões citam Jesus como um grande mestre, um grande sábio. Algumas religiões trazem Jesus como
uma alma muito boa, um ser de luz. Nós acreditamos que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Deus Filho, e é Deus. É isso que nós acreditamos, é o que nos diferencia de todas as outras religiões que citam Jesus como um grande cara, como um cara histórico. Para nós, Jesus Cristo é o Senhor Deus. Ele e o Pai são um, assim como são um com os... E aqui no segundo ponto, a segunda oração, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. E os discípulos 11 tiveram uma grande responsabilidade, né? A gente está aqui hoje, a gente deve ao que eles fizeram, a fé que eles permaneceram firmes, a todo o ensinamento que eles receberam do Mestre. Então, se justifica aqui a preocupação de Jesus em orar por eles. Jesus queria ter a certeza que Deus Pai estaria com eles, acompanhando eles, trazendo o mesmo cuidado que Deus Pai teve com Deus Filho. Jesus queria que Deus Pai tivesse com os seus, porque, como ele diz, ele estava indo para o céu, ele já estava voltando para a sua glória. Então, ele não precisaria ter mais esse cuidado. Vamos colocar dessa forma para a gente entender humanamente, né? E a preocupação de Jesus era que Deus Pai tivesse o mesmo cuidado que teve com ele, com os seus discípulos, porque ele já estava indo para o céu, mas os seus discípulos, assim como nós aqui, permanecemos nesse mundo. E aqui a gente começa a ver alguns conceitos muito importantes que também nos diferenciam das outras religiões e que principalmente nos diferenciam do mundo. Jesus começa a trazer aqui alguns conceitos. E desses conceitos nós podemos tirar os seguintes, eu anotei aqui. O primeiro deles é que nós não somos do mundo. A gente já teve a oportunidade de estudar algumas vezes, há alguns anos atrás, inclusive na EBD dos jovens, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. A gente está aqui passando pelo nosso deserto e nós não somos daqui. É por isso que a gente se sente um pouco esquisito aqui nesse mundo, né? Por isso que a gente vê várias coisas acontecendo e acha essas coisas esquisitas, porque nós não somos daqui. Outro conceito importantíssimo, nós seremos e somos, e aqui eu estou colocando nós justamente pelo início da oração de Jesus por nós, que Jesus não orou apenas pelos discípulos. Então, só para encaixar certinho nesse ponto, eu vou falar dos discípulos, mas podem entender que também se encaixa a gente, porque o próprio Jesus falou que não era apenas para os discípulos, mas também para nós. Peço desculpa por ter falado em nós aqui nesse segundo ponto, mas não tem nenhum problema, tá? Os discípulos seriam odiados pelo mundo, e eles foram odiados. Todos os discípulos, todos os apóstolos foram mortos pela perseguição. Todos foram mortos, eles foram odiados pelo mundo. E esse conceito é importante porque nos leva a refletir que se nós não estamos sendo odiados pelo mundo, tem alguma coisa errada com a gente. A temática de hoje é respeitar a todos, ok. Não haver intolerância, ok. Isso realmente faz parte. Jesus foi um cara tolerante, Jesus foi um cara que respeitava. Mas Jesus não negou os seus princípios, Jesus não adaptou os seus princípios, Jesus não viveu de uma forma diferente daquela que o Pai queria. Então, a forma que Jesus viveu foi a que levou ele a ser odiado pelos fariseus, que representam o mundo de certa forma. Então, se os discípulos foram odiados, se Jesus foi odiado, todos eles foram perseguidos e mortos pelos seus perseguidores. Isso se aplica a gente também. A gente não pode confundir tolerância e respeito com amoldar a nossa vida, o nosso entendimento e aquilo que a gente acredita com aquilo que o mundo acredita, porque é completamente diferente. O mundo é um mundo de trevas, o mundo jaz do maligno. As ideias do mundo não são as ideias da gente. O reino de Deus é um reino de luz, é um reino de justiça, é um reino de santidade. Não tem como se misturar. Luz e trevas não se misturam. E a relação é essa, é de completa divisão. Eles vão nos odiar,
Não adianta, se a gente começar por medo de ser odiado, a mudar aquilo que Jesus nos ensinou, a gente não está sendo cristão, nós estamos sendo outra coisa. Nós não estamos agradando nem a Deus Pai, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo. Nós precisamos ser odiados pelo mundo. É uma frase esquisita, mas é a verdade. Se nós não formos odiados pelo mundo, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não fala só que a gente não é do mundo e nem que nós somos odiados e se virem. Não é isso. Na oração de Jesus, ele pede que a gente seja guardado do maligno, que a gente seja guardado do mal, que a gente seja guardado do mundo. Jesus ora a Deus Pai pelos discípulos. De novo, eu falei de nós, mas também serve. Eu não vou nem editar essa parte. Também serve para nós, era para os discípulos, mas também serve para nós, como está lá no Pai Nosso. É a mesma palavra, o maligno é o diabo, é aquele que está ao derredor, como um leão, cheio de raiva e ódio, pronto para nos estragar ao nosso derredor. E Deus Filho, Jesus Cristo, na sua oração intercessora, ora pelos discípulos e também ora por nós para que Deus Pai nos guarde, assim como guardou do maligno. E por último, enquanto Jesus estava falando dos discípulos, ele não fala assim, olha, vocês não são desse mundo, vocês vão ser odiados pelo mundo e vocês vão ser guardados do mundo, mas numa bolha, num potinho guardado, de todo nada vai te encostar, não. Você não vai ficar escondido, você vai ser enviado para o mundo, vocês vão ser enviados para propagar a minha verdade, a minha palavra, tudo aquilo que eu ensinei a vocês. A oração de Jesus para que Deus Pai nos guardasse não era uma oração que a gente ficasse escondido. E como disse bem o pastor Hernandes Dias Lopes, numa pregação dele também sobre João 17, ele disse que talvez esse tenha sido o grande erro da Idade Média, que foi conhecida como Idade das Trevas, que foi onde a igreja mais errou na história. E tudo começou com a ideia deles de se isolar do mundo, fazendo um monastério, vivendo numa bolha que não existe. Isso não faz parte. Jesus esteve o tempo todo em contato com pecadores, com fariseus, com pagãos, com gentios. Jesus esteve com todos e o que Jesus fez foi não mudar aquilo que estava em seu coração, aquilo que Deus Pai tinha colocado a ele como missão. Esse foi o diferencial de Jesus. Logo em seguida dessa oração, Jesus primeiro ora por si, para que o Deus Pai traga de novo aquela glória que eles tinham juntos antes da fundação do mundo. Jesus começa a ensinar a gente de uma forma direta o que é a vida eterna. Jesus pede para ser glorificado no céu. Logo em seguida, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. E aqui, como tudo isso que a gente aprendeu, esses conceitos que nós não somos do mundo, que o mundo vai nos odiar, que nós somos guardados, mas que nós somos enviados para esse mundo. E por último, Jesus ora por nós, por aqueles que, como está lá em Isaías 53, seriam fruto de todo o sofrimento, todo o seu árduo trabalho seria recompensado a ele, por ele se sentir alegre, ele se alegraria em ver o fruto do seu penoso trabalho, como está lá em Isaías 53, que é a gente, somos nós, que é a sua igreja, aqueles que tiveram uma missão um pouco mais complicada do ponto de vista da fé, por nós crermos naquilo que nós não vemos. Nós não vemos Deus Pai, nós não tivemos o privilégio de andar com Jesus, nós não vemos o Espírito Santo, mas nós cremos que eles existem, que a Trindade é o nosso Deus. E esse final do capítulo 17 é pra gente. E como eu já repeti algumas vezes, e eu queria que isso ficasse guardado na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que Jesus orou antes pelos seus discípulos também é para nós. Jesus orou por nós com o mesmo carinho, a mesma preocupação que ele teve com aqueles que ele conviveu, com os discípulos que ele amou, que ele estava junto, que estiveram com ele, que choraram com ele, que oraram com ele, que se alegraram com ele. Jesus orou por nós como se nós fôssemos já os seus discípulos antes mesmo, como a gente vê na Bíblia, antes da fundação do mundo, e como a gente vê aqui várias vezes no capítulo 17,
Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo estava com o Pai, estava com o Espírito Santo. E antes mesmo disso tudo ser feito, tudo que a gente conhece aqui fisicamente existir, Jesus já nos amava, Deus Pai já tinha nos dado a Jesus como um presente. Hernandes Dias Lopes também diz que Deus Pai deu um presente para o mundo, que foi a entrega do seu Filho. Jesus vir aqui na Terra e fazer tudo o que fez. Esse foi o presente de Deus Pai para o mundo. E Jesus nos deu um presente também. E esse presente é ter acesso ao Pai, ser amado pelo Pai e sabermos que desde antes de tudo existir, Ele já tinha nos escolhido para sermos os seus filhos. E aqui nessa última oração de Jesus, ele ensina um conceito muito importante para a gente, que é o conceito da unidade da igreja. E aqui é um ponto que muita gente tem dúvida, muita gente confunde, e eu vou tentar em poucos minutos aqui, porque eu vou continuar com aquele nosso desafio de fechar 30 minutos de aula, explicar para os meus irmãos, para vocês, o que a Bíblia nos ensina, o que é unidade. Quando Jesus ora aqui, e ora por nós e fala para Deus Pai, para nós sermos um, como Ele é um com Deus Pai, como Ele é um com o Espírito Santo, Ele não está falando de organização eclesiástica. Jesus não está falando aqui que a placa da nossa igreja deve ser a mesma. Jesus não está falando de organização administrativa. Jesus não está falando disso. Jesus Cristo está falando sobre Ele mesmo. O que nos torna um não é eu ser da Batista, ali na esquina algum irmão meu ser da Presbiteriana, da Metodista, da Congregacional, da Assembleia. Não é isso. A gente não busca esse tipo de unidade. Não é isso que Jesus está falando. A unidade que Ele está falando é há um só corpo, há um só Espírito, há uma só fé, um só Senhor, por meio de Jesus Cristo. O que nos une é Cristo, e só Ele pode nos unir. A gente já tem as nossas dificuldades. Exemplo, já que eu sou batista, eu vou falar da Batista, não vou falar dos outros. Mas a gente já tem os nossos problemas de organização, de conceitos, de ideias dentro da Igreja Batista. Imagina se a gente fosse obrigar todo o planeta a ser da Batista. Não, isso é um pensamento, se a gente pensar que só a Igreja Batista salva, esse é um pensamento de seita e não de cristão. Cristão, o que nos une é o sangue do Cordeiro que foi derramado. É Jesus Cristo que nos une e só Ele pode nos unir por meio do seu Espírito Santo. A gente não tem esse poder. O livro lembra bem, e isso é interessante, esse livro foi escrito há séculos atrás, salvo engano, 1800 e alguma coisa. Depois eu confirmo isso e coloco aqui como errata ou como certo, mas ele já se preocupava lá atrás, há séculos atrás, o A.B. Bruce, sobre as brigas internas das igrejas, brigas de irmãos, para que o mundo creia que nós fomos enviados por Jesus, e para que o mundo creia em Jesus, a gente precisa ser um. E o grande desafio de ser um é a gente se respeitar. A gente perder tempo discutindo entre irmãos, o mundo vai olhar como às vezes eles nos olham e vão falar: pô, isso aí que é ser igreja? Eles que são a igreja? É isso aí que é ser igreja? Eu não quero isso para mim. Então, a nossa responsabilidade enquanto cristãos, e eu digo aqui não que a gente vai concordar 100% em tudo, sempre, não é isso. É em amor a gente chegar a consenso. Em amor, nós nos respeitarmos, porque eu estou citando com uma frequência essa pregação do Hernandes, porque é uma pregação que me marcou bastante. E nela ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. No céu, não vai ter igreja batista, presbiteriana, assembleia, metodista, congregacional, não vai ter isso. No céu vai ser o céu, vai ser uma igreja única, nós vamos conviver. O que adianta a gente viver aqui com discussões se a gente vai viver eternamente juntos no céu? Que tal a gente começar a ensaiar? Esse foi o verbo que ele usou. Que tal a gente começar a ensaiar isso aqui? Jesus, e essa é uma temática de hoje, né? Muito forte hoje, nos últimos anos.
principalmente aqui no Brasil, de esquerda e direita. Jesus Cristo não era de direita, Jesus Cristo não era de esquerda. Jesus Cristo trouxe o reino dos céus, que é muito além de qualquer tipo de organização política, financeira, qualquer tipo de ideia humana, por mais que você ache ser a mais brilhante. Não é essa que Jesus Cristo trouxe. Jesus Cristo trouxe o reino dele, o reino dos céus, que não é de esquerda, não é de direita, é do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por meio do sofrimento mais duro que poderia ser derramado sobre alguém. Todo o cálice da ira que lá no Getsemane Jesus pediu que, se fosse possível, o Pai passar, mas ele sabia que não iria passar, que ele bebeu esse cálice inteiro, foi para que nós fôssemos um. Não deixa a política te dividir com seu irmão. Ame o seu irmão. É o resumo da lei. É o resumo da lei. Não deixa que coisas mundanas te separem. O sangue de Jesus é o que nos une. Não é placa de igreja, não é dogma de igreja, é o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. E o nosso desafio é sermos um, porque Jesus sofreu muito. Como nós estudamos na revista toda, o tamanho do sacrifício de Jesus. Jesus já nasceu num lugar ruim, numa manjedoura, com um bicho do lado, pobre, numa família chefiada por um carpinteiro. Jesus cresceu, Jesus esvaziou-se a si mesmo antes mesmo, né, de vir como um bebê. Jesus viveu uma vida simples, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus foi perseguido desde o início do seu ministério. Jesus sofreu humilhações, perseguições, cruz, mas ressuscitou. Nos últimos dias eu vi com a Priscila aqui em casa uns vlogs de viagem para Israel, e em todos os vlogs, seja de cristão, o cara é um pastor gravando, seja alguém que só gosta de viajar, há 2 lugares lá em Israel, lá em Jerusalém, que eles acham que que o corpo de Jesus foi depois da crucificação, né? Não há um consenso para onde foi o corpo de Jesus logo depois da crucificação, mas há uma certeza: nenhum dos dois tinha corpo nenhum. No 3º dia, Jesus ressuscitou, e por mais que a gente não saiba direito onde era essa tumba, né, que tem maior discussão lá em Jerusalém, onde é o lugar para atrair os turistas, a certeza é que não há mais nenhum corpo lá, não há ossada, não há vestígio. Jesus Cristo ressuscitou, derramou o sangue por nós, e é por isso que nós temos esse desafio de cumprir os seus ensinamentos, e como nós estudamos hoje, reconhecer a glória que ele tem com o Pai, que ele resgatou nesse final de ministério, que ele hoje é o Rei glorificado, o Rei dos Reis, que nos salvou, que ele se preocupou tanto com a gente aqui, que ele orou pelos discípulos lá, para que Deus Pai os guardasse, deixou claro que eles não eram do mundo, que eles seriam odiados no mundo, para a gente ter bom ânimo durante essa perseguição, como os discípulos tiveram. Todos eles foram até o final sofrendo, se alegrando, foram mortos de uma forma muito cruel, mas nenhum deles deixou de negar a Jesus. E que Jesus também se alegrou, como está lá em Isaías 53, por nós, que ele orou por nós na sua oração, aqui nessa oração que a gente viu aqui hoje, que é a oração mais bela que tem na Bíblia, mais magnífica, mais profunda, com maiores ensinamentos. Ele orou por nós, orou pelos discípulos. Jesus nos ama, Jesus te ama, Jesus me ama, ele se entregou por amor, ele viveu por amor, tudo que ele fez foi por amor, e o nosso desafio é amar o próximo como a nós mesmos, e primeiramente amar a Deus Pai, que é a vida eterna, e a Jesus Cristo. Amar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confiar que eles são o nosso Deus, e com isso, só por meio deles, por meio de Jesus, por meio do seu sangue, amar o próximo como a nós mesmos e sermos um. Nosso desafio é ser um, que esses tijolos e hoje a distância, imaginem hoje como que nós seríamos um se dependesse de nós, se não fosse o sangue de Cristo, o Espírito Santo sobre nós. Nós não conseguiríamos, está todo mundo distante. Só por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém?